Já dentro do nosso programa, nessa primeira canção aqui do nosso programa, eu quero oferecer para a irmã Raimundinha, mãe do meu amigo Leonardo, ali na Avenida dos Araújos, no bairro Trizidela, a irmã Raimundinha, que está sintonizada conosco nesta manhã, tá certo? Muito obrigado, e com ela também está o seu mundigno esposo, nos acompanhando ali no bairro Trizidela também. Tem a irmã Maria de Jesus, na rua Maneco Mendes, que está também ligadinha na nossa programação, tá certo? E essa é a canção especial para essas duas ouvintes aqui na nossa manhã de segunda-feira. Tornando com mais um bloco do nosso programa, Saudosa Lembrança, nesta manhã de segunda-feira, e queremos ainda continuar abraçando e cumprimentando os meus irmãos que estão na nossa sintonia, como é o caso da irmã Terezinha, na Oásis de Deus, que na semana passada aniversariou, tá certo? E foi uma grande festa, porque cada aniversário da gente é uma festa. Se a gente mesmo faz a festa por celebrar a Deus por mais um ano de vida, tá certo? Então, irmã Terezinha, na Oásis de Deus, parabéns, receba aí em tempo ainda o cumprimento de toda a nossa coordenação aqui do nosso programa Saudosa Lembrança. Meu amigo Leomar, meu amigo Léo, meu amigo Oséias Alves e toda a equipe que faz aqui a programação da nossa emissora, tá bom? Então, um abraço para a irmã Terezinha, ali na Oásis de Deus, se congrega ali na Oásis de Deus, que reside ali, parece, na rua Nunes Pires, me falha a memória, parece que esse é o nome ali, onde a irmã reside. Então, um abraço à irmã Terezinha, tá? Juntamente com a irmã Terezinha, eu quero abraçar e cumprimentar nesta manhã de segunda-feira também, que está a nossa sintonia, o irmão João, tá certo? A irmã Antônia ali nos acompanhando. Ambos congregam conosco ali na Efatar, Coab 3, Coab 3, Efatar, Coab 3, tá? Então, um abraço a todos os meus irmãos dali da nossa congregação Efatar, tá certo? Irmão Ayrton, que sempre também ouve a nossa programação, tá? E a você que está nos acompanhando também, muito obrigado, como é o caso da irmã Antônia Parga, ali no Jussaral, que ouve a nossa programação, como é o caso também da irmã aqui no Pantanal. Deixa eu ver aqui, rapaz, o nome da irmã, que sempre acompanha a nossa programação ali no Pantanal, ela sempre ouve atentamente. Então nós queremos abraçar a esses irmãos que estão sintonizadinhos conosco. A irmã Valentina, a sua bebê, né, sua criança, que também não perde um programa. Ela é Valentina, que é aluna da escola assembleiana, mas está se arrumando para vir para a escola e está ouvindo a programação, tá certo? Então, um abraço para a Valentina, um abraço para a irmã Francisca, que é mãe da Valentina, e para o Cordeiro, tá certo? Então, muito obrigado. Ambos se congregam ali no Pantanal, na congregação Monte Sião, tá certo? Então, um abraço a Valentina. Essa manhã, com certeza, a Valentina já é feriado, né? Não está tendo aula e a Valentina está dormindo um pouquinho mais, né? Mas nos dias normal ela assiste, ela ouve aqui a nossa programação, tá? Ela ouve aqui a nossa programação. Então, um abraço para a irmã Valentina, um abraço para a irmã Francisca e para o Cordeiro, seu esposo, ali no Pantanal, tá bom? Ainda comigo na minha sintonia, eu tenho nesta manhã de segunda-feira, ainda no Pantanal, eu tenho a irmã Lucimar, tá certo? E o irmão Zé da Cruz também no Pantanal, ligadinho com a nossa programação, tá certo? Tenho também no Pantanal, tem o irmão Jura e sua esposa Luzinete, que estão ouvindo a nossa sintonia. Nosso muito obrigado por você estar ligado conosco nesta manhã, tá bom? Só o eterno e bom Deus pode recompensar a cada um dos meus irmãos que estão na nossa sintonia, acompanhando aqui a nossa programação, tá? Enquanto o Leomar prepara mais um louvor especial aqui dentro do nosso programa, eu quero, nesse momento, também abraçar a irmã Raimundinha ali no bairro Setúbal, que está ligada na nossa companhia, tá certo? Irmã Raimundinha está sintonizada conosco na rua Antônio Rodrigues, tá?
E ali o Setuba também, eu tenho a irmã Dinamara, tenho a irmã Domingas, tá? E a irmã Ana, que também estão sintonizadas conosco, tá bom, meus irmãos? Muito obrigado por você nos ajudar a fazer esta programação, tá? Vocês são partes fundamentais para que possamos estar aqui todos os dias, de segunda a sexta-feira. Quero mandar um alô especial também nesse momento para a equipe do programa Orvalho de Hermon, para a irmã Ezina, tá certo? Para a irmã Tayane, tá certo? Para a irmã ali da Coab, rapaz, irmã Márcia Nelly, tá certo? Que é a âncora desse programa, chova ou faça sol, religiosamente, todas as sextas-feiras elas estão aqui fazendo o programa Orvalho de Hermon. Então um abraço para toda essa equipe, é muita gente, não dá para recordar o nome de todas, mas em nome da irmã Ezna, em nome da irmã Márcia Nelly, em nome da irmã Tayane, tá certo? Eu cumprimento as demais membros, né? Membros desse programa, tá? Então um abraço. E a música que o irmão Leomar vai tocar agora, né, dentro do nosso programa aqui, é para estas queridas irmãs que fazem a programação. E também, o Leomar tá mandando um abraço também para a irmã Tayane, e as meninas que estão ouvindo o programa nesse exato momento, né? Então um abraço aí para a família abençoada do irmão Leomar, tá certo? Do irmão Leomar, que é a irmã Tayane e suas meninas ali no Pantanal, assistindo a nossa programação, tá certo? E ele também manda um alô também para a irmã Neuza Lide, a irmã Neuza Lide e a irmã Marcelina da congregação Monte da Transfiguração, tá bom? Então receba aí, minhas irmãs, esse abraço especial. E aí eu boto aqui também nesse programa, boto aqui neste alô, e boto a irmã Ivonete, dirigente de oração ali da congregação Monte da Transfiguração, tá bom? Vamos de música, Leomar Gomes do Espírito Santo. Muito bem, Leomar, estamos de volta, trazendo este belo corinho aí, não é? É o hino da harpa, né? É o hino, na voz Deu um branco aqui a voz do cantor Osé de Paula, na voz do cantor Osé de Paula. Assim como é uma grata alegria, uma grata satisfação contar sempre com a participação do irmão Paulo Lima, da irmã Nilda Lima, aqui dentro do nosso programa. Sempre é uma alegria a participação desse casal conosco, nos ajudando a fazer o programa. E ela pede Shalom Adonai, e ela pede um hino especial aqui com a cantora Shirley Cavalhais, com o título A Marca da Dor, tá certo, irmão Leomar? Marcas da Dor. Irmão Leomar já vai preparar no nosso BG essa canção para tocar um oferecimento especial, para um pedido especial da irmã Nilda, do irmão Paulo Lima, que sempre abrilhanta esse programa, sempre nos ajuda aqui no programa com a sua participação, fazendo seu pedido musical, tá bom? Quero abraçar e cumprimentar eles em qualquer canto onde esteja nesse momento, tá certo? Então, ainda dentro deste programa, eu quero também atender aqui a irmã Gorete. Irmã Gorete, a paz do Senhor Jesus, pastor Ribamar, a paz do Senhor, irmã Gorete. E essa música especial também eu ofereço para a irmã Gorete, que está nos acompanhando ali no Parque Manuel Lacerda, tá bom? Então, ouçamos aqui dentro do nosso programa Shirley Cavalhais. Muito bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o nosso programa Saudosa Lembrança, e nessa oportunidade queremos dar continuidade, dar sequência ao estudo que estamos dando aqui nas segunda-feiras sobre a nossa declaração de fé. Não é bem um estudo, mas é só uma conversa rápida sobre as nossas doutrinas, a doutrina pentecostal. E já estamos na quinta segunda-feira que estamos falando sobre isto aqui dentro do nosso programa. Sobre isto não, sobre esse ponto de vista, né? Porque nós assembleiamos, temos a nossa declaração de fé, que é o documento que baliza e que fundamenta
as nossas doutrinas, né? E fica aqui meu convite a você que porventura não tem ainda, você que é um assembleiano e não tem a sua declaração de fé, eu faço votos que você adquira, que você a leia, para quando alguém perguntar, rapaz, por que é que tu é pentecostal? Não é porque hoje as pessoas nem sabem o significado do que ser, o que é ser pentecostal. Não sabem, a maioria não sabem, né? Pensa que ser pentecostal é ver essas loucuras que a gente vê nas redes sociais, essas candombleias, me perdoe a expressão, mas é verdade, é essa que, né? Aí pensa que é aquilo ali que é o pentecostalismo, mas não é nada daquilo. A Assembleia de Deus Missão, nós estamos dentro da categoria de uma igreja clássica, conservadora e um pentecostalismo clássico, ou seja, um pentecostalismo bíblico, porque a doutrina pentecostal ela é vibrante, ela é emocionante, é contagiante, né? E aí nós temos os nossos princípios, a nossa base, apesar que os irmãos reformados, alguns deles não professam dessa maneira, não creem como nós creem, até porque essa é a pluralidade dos seres humanos. Já pensou? Se todo mundo pensasse do mesmo jeito, se todo mundo pensasse da mesma forma, não teria graça nenhuma. A graça está exatamente nessa diferença. Mas, contudo, nós temos um elo que nos une, que é a fé central em Cristo. Todos somos unânimes em crer em Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador, tá certo? Então, nós estamos falando aqui, dentro do nosso programa Saudosa Lembrança, sobre estas doutrinas. E a doutrina de hoje, que eu quero apenas dar uma palhinha, é a doutrina do pecado, da necessidade do arrependimento e da fé em Cristo, né? E os textos bíblicos que nos posicionam sobre essa doutrina é Romanos, capítulo 3, versículo 23 e Atos, capítulo 3, versículo 19, né? Bom, nós cremos na pecaminosidade do homem, que o destituiu da glória de Deus, né? E que somente o arrependimento e a fé na obra expiatória e redentora de Cristo podem restaurá-los ou restaurá-lo outra vez, né? Então nós cremos, irmãos, que o homem nasceu no pecado, foi gerado no pecado e que por esta razão ele precisa de arrepender-se, crer em Cristo, para que a sua velha natureza seja amortecida, né? Para que a sua velha natureza seja morta, porque o pecado, sem sombra de dúvida, o pecado afasta o homem de Deus, o pecado apaga a imagem e semelhança de Deus que há no homem. A Bíblia diz que Deus, ao criar o homem, fez segundo a sua imagem e a sua semelhança. Mas o pecado, outrora, apagou essa imagem de Deus. E é por isso que o homem necessita aceitar o perdão de Deus. Porque o perdão de Deus já foi oferecido. E ontem, domingo de Páscoa, que para nós cristãos, né, é o marco, digamos assim, não vai lá dizer a palavra aqui, mas é o marco da nossa redenção, né? É o marco da nossa libertação. A Páscoa, onde Jesus se reuniu com o seu discípulo para celebrar a libertação do pecado, né, e da escravidão do pecado. Então, ontem, né, coincidiu com o ato da Santa Ceia, o domingo de Páscoa. Então, a doutrina do pecado é esta verdade que precisa ser entendida e compreendida por todos os seres humanos, né? Que o homem precisa entender isso, precisa, não diria nem sentir, mas dar lugar a Deus para que opere poderosamente, né? E aí o nosso quinto artigo do credo,
expressa claramente essa doutrina sobre a origem, sobre a natureza do pecado. É um pecado, uma vez, que que destituiu o homem da glória de Deus, da presença de Deus, que afastou o homem da santidade de Deus, tá? Esse artigo também, amado irmão, ele trata não só disso, mas ele trata também das consequências, né? Trata das consequências da queda do homem e mostra ainda o ensino bíblico acerca da necessidade do arrependimento, da fé na obra expiatória de Cristo na cruz, firmando-se esta a única maneira de o homem ser restaurado à comunhão com Deus. Portanto, a doutrina do pecado encontra-se exarada nas sagradas escrituras, não é? E que o homem foi criado em perfeição, o primeiro homem, o Adão, mas o pecado fez o homem perder essa perfeição, fez perder o estado de santidade, e que por isso separou do Criador, e que por isso agora toda a raça humana nasce mergulhada no pecado, e por isso precisam claramente aceitar. Mas, pastor, e o que a Bíblia ensina sobre o pecado de um modo geral? Amados, de um modo geral, as Escrituras Sagradas declaram que Deus não é o autor do pecado. Deus não é o autor, porque há uma corrente teológica que acredita nisso. Por incrível que pareça, irmão, há esse entendimento entre algumas pessoas que leem a Bíblia para distorcê-la de que Deus é o autor do pecado, pegando a base de que Deus é criador de todas as coisas. Portanto, se Deus criou todas as coisas, então Deus também criou o pecado. E há uma corrente teológica com Isaías, não me recordo agora o versículo exato, mas em Isaías diz um texto que Deus criou o mal, e aí eles interpretam um texto totalmente errôneo. Deus não criou o mal, Deus não criou o pecado, né? De maneira nenhuma, né? E a Bíblia ensina claramente sobre isto, né? Que Deus não criou o pecado. Então, se Deus não criou o pecado, como foi que surgiu o pecado, né? Como o pecado teve origem no universo, né? Amado, a Bíblia é bem clara em dizer que o pecado teve origem no coração de um anjo chamado querubim, né? De um anjo ungido. E uma vez esse pecado teve origem no coração desse anjo, né? Ele desceu, a Bíblia diz que o Senhor o expulsou, tá certo? E daí ele veio e contaminou todo o universo, né? E portanto a entrada se deu, digamos assim, se é que a gente pode dizer, se deu ali no mundo angelical, mas Deus que é santo, Deus que é justo, que é perfeito, não permitiu que esse pecado ficasse lá, foi expulso da presença de Deus, né? Então daí o pecado passou a reinar no seio da raça humana, através de Adão e Eva, né? Mas, contudo, o pecado em sua vida não foi gerado ou nascido do nada no seu interior, porém foi-lhe sugerida uma proposta externa para o pecado. Só depois é que houve a interiorização, né, e a prática do pecado. Porque o pecado, irmão, ele pode até gerar em nós, mas se não for consumado, não há culpa, não é? A questão aqui de Adão e Eva é que o pecado foi gerado neles, né? O pecado gerou em seu coração. E uma vez o pecado gerado no seu coração, veio a prática. E uma vez que vendo a prática, quebrou a regra estabelecida por Deus, e quebrando a regra, o pecado foi consumado, né? Porque se fosse assim, amados, todos nós não teríamos condições de permanecermos santos na presença de Deus. Porque, como eu disse, infelizmente, nós ainda estamos aqui nessa terra e estamos sujeitos às leis naturais. Ainda não passamos plenamente, claramente, por um processo de perfeição. Estamos caminhando para esse processo. Estamos caminhando para a consumação
desse processo de perfeição em nós, né? E é por isso que nós precisamos, a cada momento, a cada instante, nos aproximar de Deus e abandonar tudo aquilo que nos afasta e que nos tira da presença de Deus, né? Nos tira da presença de Deus, porque o velho homem, apesar de estar morto, mas aqui e acolá ele ressuscita, como diz Lutero, quando foi batizar, diz que quando se batizou, o velho homem sabia nadar e que, portanto, ainda estava vivo, mas que precisa ser, não é? Esse velho homem simbolizando a nossa velha natureza pecaminosa, né? Porque o pecado, irmão, vale ressaltar nesta manhã que o pecado, ele é um ato de desobediência a Deus, né? Esse ato de desobediência a Deus, ele foi configurado, ele foi consumado por Adão, né? Lá no Jardim do Éden, por parte de Adão, que desobedeceu a Deus. Então, o homem que vive no pecado, né? Um homem que vive na prática do pecado, ele vive no ato contínuo de rebeldia contra a Deus. Ele afronta claramente a santidade de Deus. O pecado, meu amigo ouvinte do programa Saudosa Lembrança, você que nos acompanha, o pecado é um ato de afronta a Deus, de rebeldia a Deus, e que, portanto, o homem que vive, que pratica o pecado, ele está em constante rebeldia contra Deus, está em rebeldia contra a santidade de Deus, e que precisa, portanto, se libertar. Que ideia, que coisa! Imaginou, amado amigo, você está nos ouvindo agora, você viver em profunda rebeldia contra Deus, e você precisa se libertar disso. Precisa aceitar essa doutrina do arrependimento, não é? A doutrina que diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado e que nos habilita a entrarmos no céu de glória pela porta, tá certo? Além de pecado ser um ato de rebeldia, o pecado também é configurado na Bíblia com outras versões ou com outra visão, como é um ato de transgressão, não é? E isto significa violar aquilo que é exigido de nossa parte por Deus, né? Atravessar uma linha proibida, rebelião, traição, né? É a quebra da aliança com Deus, é desvio para o lado ou ultrapassar aqueles limites que Deus estipulou. Também isso é pecado. Pecado, ainda diz a Bíblia Sagrada, pecado é iniquidade. E o que é iniquidade, pregador? Iniquidade podemos dizer que iniquidade é algo ilegal, né? Por exemplo, iniquidade se refere àquilo que é totalmente errado, né? Iniquidade é aquilo que se refere às coisas que não coaduna, que não pode ter semelhança com a santidade de Deus. Então, iniquidade é isso, é tudo aquilo que não coaduna com a vontade de Deus, tá? E infelizmente, amados irmãos, como eu já disse aqui, eu quero repetir, nós temos a tendência natural ao erro, não é? E isto veio lá desde o princípio, né? Desde o princípio lá do homem, no Jardim do Éden, que teve essa inclinação, que teve esse desejo, digamos assim, em seu coração, em desobedecer a Deus. O homem foi persuadido, primeiramente a mulher, depois o homem, tá certo? Por sua mulher. Então, nós precisamos entender isso. A humanidade, irmão, precisa entender isso, né? Os seres humanos precisam compreender essa doutrina, essa mensagem, a mensagem do Evangelho, né?
E a Bíblia ainda continua dando ainda outras versões para o pecado, como por exemplo, pecado é maldade. E a maior maldade que o homem pratica contra si mesmo, né? Não é nem contra o seu próximo, contra o seu semelhante, mas contra si mesmo, é não aceitar o perdão de Deus. Não há mal maior que o homem pratica contra si próprio, o ato de não aceitar o perdão de Deus, o ato de não se arrepender e o ato de não viver conforme Deus estabelece. Essa é a maior maldade que o homem pratica contra si. E uma vez praticando contra si, se o homem não tem essa capacidade de amar a si mesmo ao ponto de relegar o pecado, ao ponto de deixar o pecado de lado e seguir a Cristo, o que ele não pode fazer com o seu semelhante? O que ele não pode fazer com o seu próximo, uma vez que ele não ama a si mesmo? Porque o maior ato de rebeldia, o maior ato de maldade que o homem possa praticar, repito, reitero nessa manhã, aqui dentro do nosso programa, é não aceitar o perdão de Deus, é não aceitar o desejo, o chamado de Deus. Porque Deus chama, você acredita que Deus chama? A Bíblia claramente diz que o Espírito Santo está à porta. Eis que eu estou à porta e bato. O que é isso? É chamar, bater, é chamar a atenção de alguém. Bater é chamar a atenção de alguém. Então Deus chama o homem para vir para a luz. Deus chama o homem para sair das trevas e vir para a luz, que é Cristo Jesus, o Salvador. Então, pecado é tudo isso, é iniquidade, é maldade, é desobediência. E essa desobediência é uma rebeldia em alto grau, em grau elevado, tá certo? E o homem precisa entender isso, tá? Além de outras coisas, a Bíblia ainda coloca o pecado como uma incredulidade, que é a falta. O que é incredulidade, irmão? Incredulidade é a falta de confiança em Deus. E a incredulidade, diz a Sagrada Escritura, é a raiz da qual se originam todos os demais pecados. É aquilo que eu disse agora há pouco sobre a maldade do homem. É fruto da incredulidade, é a raiz de todos os demais pecados. Porque a Bíblia diz claramente em João 16, versículos 8 e versículos 9, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se eu não agrado a Deus, eu estou em total rebeldia, em total desacordo com a vontade de Deus, né? Então, incredulidade é isto. E aí no pecado, a Bíblia vai dizer ainda que é um estado de anarquia. E o que é isso, pregador? Anarquia consiste em dizer que o homem persiste no desacato, que o homem persiste no desprezo às coisas de Deus, às coisas santas, né? O homem vive isso, anarquia é isso, é um estado em que o homem consiste em desacato, em desprezo à santidade de Deus, à lei de Deus. E por fim, irmão amado, ainda a Bíblia ainda coloca o pecado como impiedade, que é a ausência de qualquer temor a Deus. Impiedade, repito nessa manhã, é a ausência de qualquer temor a Deus. E por fim, pecar é errar o alvo. E que alvo é esse, pregador? O alvo é o céu de glória. O alvo, o meu caminho, o seu caminho é o céu. Estamos caminhando para lá. E uma vez que eu estou em pecado, eu erro esse alvo, né? E podemos dizer ainda também que, no sentido espiritual ainda que eu estou falando, esse errar o alvo é não aceitar o perdão de Deus e a lei do Senhor nosso Deus. Então, são muitos termos.
que a Bíblia utiliza para definir o pecado. Lembra-se, querido irmão, lembre-se, querido amigo, que o pecado é algo mal. É um mal no sentido moral em relação à vontade de Deus, à sua lei. Porém, nem todo mal que acontece no mundo é pecado, pois este não pode ser confundido com o mal no sentido físico, né? E o mal aqui no sentido que nós estamos colocando como pecado é no sentido espiritual, né? No sentido espiritual. Então, nesta manhã nós queremos dizer isso para você, falando dessa doutrina, que é uma doutrina da fé pentecostal, e não porque dizer uma doutrina em que todas as religiões professam isso. Se você está numa igreja ou que ela não tenha o pecado como doutrina básica, como doutrina pilar, pastor, e tem igreja evangélica que não tem igreja evangélica, se for dizer por aí, não vou entrar aqui no detalhe, mas tem muitas igrejas que hoje, essa doutrina, ela está pouco a pouco desaparecendo dos púlpitos da igreja para dar lugar ao bem-estar social. Há igrejas hoje que não falam mais sobre pecado, que é proibido pregar sobre pecado. Porque pregar sobre pecado não agrega. Pregar sobre pecado não ajunta. Pregar sobre pecado não dá ibope, não dá agenda. Pregadores que pregam sobre isto vivem, digamos assim, como há uma expressão que eles usam aí nas redes sociais, estou de agenda aberta, aqui meu contato, né? Então pregar sobre pecado não dá agendamento. Infelizmente há muitas igrejas que não pregam sobre isso. Agora deixa eu dizer uma coisa, pregar sobre isso não é desacatar, não é dizer desaforo, não, mas é levar com que o homem confronta-se com os seus próprios erros. E nós vivemos hoje uma cristandade onde o bem-estar tem que estar em primeiro lugar. Se isso me incomoda o meu ouvinte, incomoda o meu irmão, você não pode pregar sobre isso. Eu tenho um canalzinho pequeno, o meu canal não é ganhar dinheiro, Leomar, não é nada disso. É tão tal que ele nunca, tá com mais de 3 anos que eu tenho, nunca decolou. Então meu propósito lá é colocar mensagem, para mim, gravo minha mensagem, fica lá gravada. Antigamente botava em CD, aquela coisa toda, e eu deixo meu canal lá. E uma vez um amigo dirigente, chegou aqui onde eu trabalho, e eu estava revendo uma mensagem que eu preguei em uma das congregações que eu trabalhei. E aí ele olhou, ficou ali ouvindo um pouquinho da mensagem, e depois ele disse: irmão, e tu prega isso aí, tu tem coragem de pregar isso aí lá na tua igreja? Eu digo: irmão, eu estou pregando a Bíblia, irmão. Mas eu não prego isso aí lá não, porque senão os irmãos vão zangar comigo, vão ficar de cara feia e não vão nem mais ir. Eu digo: meu querido, pois você está no lugar errado. Você está no lugar errado. Porque nós, como líderes, fomos chamados com base bíblica para orientar o povo dentro das sagradas escrituras, dentro da palavra de Deus. Repito mais uma vez, pregar sobre o pecado, confrontar o pecado, não é afrontar, não é dizer desaforo, mas é pregar sobre a graça de Deus. E para isso Deus tem me dado graça. Eu sempre tenho dito que eu sou João Batista. Nas congregações que eu trabalho, a primeira coisa que eu digo aqui: chegou um pregador, João Batista. E o primeiro confrontamento que vem é comigo mesmo. O pregador, a mensagem em primeiro lugar deve servir para a vida dele. Para a vida dele, tá certo? Então nós vivemos hoje, amados irmãos, finalizo aqui que o tempo já foi embora. Nós vivemos hoje essa condição de onde a doutrina do pecado não tem sido mais combatida. E aí o povo está vivendo do jeito que quer, da forma que quer, do modo que quer. Como alguns dizem: eu vivo do meu jeito. E ninguém tem a ver com isso. O importante é eu me sentir bem. Eu estou me sentindo bem, então ninguém tem nada a ver com a minha vida. Não, irmão, não é bem assim. Não. A Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. Nem tudo que me faz sentir bem
quer dizer que está aprovado por Deus, o que está sendo aprovado por Deus. Nem tudo que me faz sentir bem, isso não quer dizer que Deus está aprovando a minha conduta. E eu preciso olhar isso, eu preciso ver isso, se realmente eu me converti, se realmente eu desejo agradar a Deus. Então, querido, essa doutrina precisa voltar aos púlpitos da igreja brasileira, porque tem sumido, tá bom? Então aqui só é, como eu disse, só uma introdução, o tempo não permite mais eu continuar falando com você aqui, mas fica aqui o interesse para você, interesse mais sobre as nossas doutrinas fundamentais, tá bom? Quero orar por você, pedindo a graça de Deus sobre a sua vida, pedindo que Deus o ajude e que possamos viver combatendo o pecado dioturnamente. Momento da oração. Convidando o exército de oração. Orai sem cessar. Momento da oração. Querido Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor da glória, por esta mensagem aqui dentro do nosso programa. Obrigado pela vida dos irmãos ouvintes que ainda estão nos ouvindo, apesar de ser um feriado, mas com certeza tem ainda muita audiência nos ouvindo. Pai, que esta palavra que trouxemos agora sobre o pecado, Senhor, que nós possamos estar sempre alerta no sentido, Pai Celestial, de refutarmos e de vivermos conforme a Tua vontade. Somente o Teu Santo Espírito nos ajuda. Somente o Teu Santo Espírito nos habilita, Senhor, a vivermos conforme a Tua vontade. Amém, que falo contigo nesta oportunidade. Me ajude, Senhor, a viver uma vida de santidade na Tua presença. A meu irmão que nos ouviu atentamente nesta manhã, ajude o Senhor a viver. Eu não sei qual é a causa que tem talvez tirado a paz do coração do meu irmão, a paz que não tem conseguido fazer a Tua vontade. Que o Senhor possa nos ajudar, possa pegar em nossas mãos, caminhar conosco e assim, Senhor, chegarmos ao céu de glória. É o que eu te peço, te rogo nesta manhã, no nome de Jesus. Amém.